Estamos em Gênesis capítulo 1 e vamos continuar o nosso estudo agora a partir do versículo 14. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Observe que o sol e a lua, eles passam a ser os luminares do dia e da noite, sendo que o sol, ele emite a luz do dia, e a lua, ela reflete a luz do sol à noite. Isso mesmo, a lua, ela reflete a luz do sol. Não é que a lua tenha uma luz própria que vai iluminar a terra à noite. Não. É como vemos aqui nesta figura. A luz do sol, ela incide sobre a lua e a lua reflete essa luz do sol sobre o planeta Terra. Aqui na legenda embaixo temos o seguinte: o brilho da luz do sol na lua é refletido de volta para a Terra. O que se vê da Terra depende da posição relativa da Lua, do Sol e da Terra. Então, a luz do espaço sideral, aquela mencionada lá no versículo 3, que nós já estudamos, aquela luz que foi concentrada sobre a Terra para cumprir a função desses luminares que só seriam criados agora, ela é substituída pela luz do Sol. Eu expliquei que quando Deus criou a luz antes dos luminares, ele quis fazer assim para mostrar que não precisa dos luminares para iluminar a terra. E isso deve ter sido um choque para os hebreus que foram libertos lá do Egito. Por quê? Porque o Egito considerava o sol e a lua como deuses. E de repente os hebreus ficam sabendo que esses tais deuses são apenas elementos da criação de Deus e que Deus nem mesmo necessita deles para iluminar a terra. Continuando aqui, o versículo diz: sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A melhor leitura aqui seria a seguinte: que os luzeiros, eles servem de sinais, isto é, eles são os sinais para indicar o quê? Para indicar as estações, os dias e os anos. Nesse sentido, eu acho que a tradução da King James atualizada 1999, ela é útil aqui. Veja só: declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Temos também a tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje. Olha o que ela diz: então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Aí você me pergunta: professor, como é que os luzeiros fazem isso? Como é que eles marcam os dias, os anos, as estações? Como é que isso funciona? Isso funciona pelos movimentos de translação e rotação da Terra. Eu esqueci esses movimentos, esqueci da época da escola, quando eu estudei isso. Dá para recapitularmos o assunto? Claro. Presta atenção. Quando a Terra gira em torno do Sol, nós chamamos esse movimento de translação. E esse movimento de translação é ele que define as estações do ano. Observe aqui nessa figura a Terra girando em torno do Sol, e quando ela está em determinada posição nesse giro, nós temos o outono, nós temos o inverno, nós temos a primavera e nós temos o verão. Então as estações, elas dependem do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Agora, quando a Terra gira em
torno do seu próprio eixo, isto é, quando ela gira em torno de si mesma, o movimento que a gente chama de rotação, aí nós temos o dia e a noite. Veja aqui nessa figura, a Terra girando em torno de si mesma, quando ela está numa determinada posição neste giro, nós temos o dia, porque aí nessa posição ela é iluminada pelo Sol, e quando ela está em outra posição, no caso aqui do lado direito, nós temos a noite. Por quê? Porque nessa posição aqui, ela não é iluminada pelo Sol. Então, olhando para essa figura, a gente percebe o quê? Dependendo da posição da Terra no movimento de rotação, nós teremos o dia ou teremos a noite. E os anos? Como é que os luminares definem os anos? Eles definem isso quando completam um giro da Terra em torno do Sol, um giro completo. Por quê? Porque para a Terra fazer um giro completo em torno do Sol, ela vai levar um ano, 365 dias. Então, nesse outro desenho aqui, nós temos que, após um giro completo em torno do Sol, a Terra vai sinalizar um ano, 365 dias. Então, olhando para este versículo 14, agora podemos entendê-lo melhor. Vou repetir o que diz o verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, no caso, Sol e Lua, para fazerem separação entre o dia e a noite. E acabamos de aprender que a Terra, ela sinaliza o dia e a noite quando faz o seu movimento de rotação diante do Sol. Continuando. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Tudo baseado ou no movimento de rotação ou no movimento de translação. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Quando fala aqui no texto luzeiros, entenda luzeiros ou luminares como fontes de iluminação. Seria a definição mais simples de entender. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, no caso o Sol, e o menor para governar a noite, a Lua, e fez também as estrelas. Observe agora que, embora o Sol e a Lua, desde a antiguidade, sejam adorados por muitas civilizações como divindades, não apenas pelos egípcios, observe que os nomes deles não são citados aqui. Deus os chama apenas de luzeiros, mais uma vez para mostrar que esses dois elementos são apenas partes da criação de Deus, jamais deveriam ser vistos como divindades. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Firmamento, eu já expliquei, é uma referência ao primeiro céu, o céu azul com as nuvens, aquele céu que vemos de dia. Mas lembre o seguinte, o Sol e a Lua também fazem parte do segundo céu, o céu que nós chamamos de espaço sideral, não é isso? Quando você olha com um telescópio para o espaço sideral, você vai ver o Sol e a Lua lá também. Então podemos dizer tranquilamente que o Sol e a Lua aparecem tanto no primeiro céu, que é o céu azul, o céu que está imediatamente acima de nós, como aparecem no segundo céu, que é o espaço sideral. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Em outras palavras, viu Deus que o Sol e a Lua cumpriram sua função exatamente como Deus quis. Porque sendo o Sol e a Lua elementos da criação, estão sujeitos àquele que criou todas as coisas. Verso 19. Houve
tarde e manhã, o quarto dia. De novo, cada dia da criação é mencionado como se fosse um dia normal de 24 horas, conforme o conceito judeu de considerá-lo como tendo início quando? À tarde, no entardecer, no escurecer. Nos veremos então na próxima aula.